Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se só fizerdes o bem aos que vos fazem, que mérito tereis? Uma vez que os pecadores procedem do mesmo modo. Lucas 6:33. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos amigos e parentes que se encontram em dificuldades e provações. Reflexão. Quando se transgride a lei de amor, base da doutrina do Cristo, automaticamente se compromete o sentido de justiça, desde que amor e injustiça não se compatibilizam. Juvanir Borges de Souza, no livro Tempos de Transição. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti para pedir por todos aqueles irmãos que estão passando por grandes aflições, por grandes sofrimentos. Que o seu amor os envolva, trazendo-lhes paz, trazendo-lhes equilíbrio, reorganizando todo o campo celular e campo magnético. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual a partir das 8 horas da noite. Nós sempre pedimos aos amigos que chegue um pouquinho mais cedo, porque 7:55 o portão da nossa casa é fechado, tá bom? E aqueles que participam conosco pela plataforma Zoom, também sempre pedimos para chegar mais cedo. É o momento de harmonizar, de equilibrar-se, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam,
e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhas desse modo a posição em que te encontres. Repetindo a frase. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 127. Meus amigos, é muito importante a gente perceber quais são os nossos compromissos com Jesus, né? Qual o objetivo de nossa reencarnação? E nós sabemos por intuição o que devemos fazer. Às vezes a gente quer uma resposta mais clara e evidente. Porém, lá no nosso íntimo, nós já sabemos o que precisamos fazer. Só que muitas vezes as nossas deficiências morais, as nossas dificuldades íntimas nos impedem no avanço para o bem, para o trabalho do Cristo. Então é importante a gente avaliar e repensar nossa conduta. Por isso que Jesus, ele aproveitou o máximo do tempo que ele podia estar conosco, materializado, para dedicar-se à obra redentora, aquela que o Pai o encaminhou. E cada um de nós, desde o mais simples ao mais abastado, todos temos compromissos reencarnatórios. Alguns assumem compromissos coletivos, outros adquirem somente a sua vida ali no ambiente doméstico, naquele reduto familiar. Ele não tem compromisso coletivo com a humanidade. Então, é interessante a gente perceber. E quando a gente tem essa atividade, é importante trabalharmos no nosso coração aquilo que nós vimos lá na agenda da reforma íntima, fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Então, aqui também é o que Jesus, que o Emmanuel traz para nós nessa obra, que a gente consiga usar o tempo que nós temos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento. É claro que nós temos as atividades normais do dia de todo o vivente, né? Que é o trabalho, o nosso emprego, né? Então, isso também precisamos dele, porque senão a gente vai viver da caridade dos outros, né? Então, por isso que é importante o trabalho. Como diz Paulo, né? Que devemos trabalhar constantemente. Então, aproveitar o trabalho. Por isso que entre os judeus, ainda não sei se hoje continua, mas na época de Paulo, sempre o filho tinha uma profissão já definida ali, né? E Paulo era tecelão, Barnabé, que era o companheiro dele nas viagens de apostolado, também tinha uma profissão. Então, todos naquela época tinham uma profissão, que era um meio de ganhar o seu sustento. Então, também nós devemos buscar cada dia mais
ganhar o nosso sustento do dia. Mas não podemos deixar o sustento do dia tirar-nos da tarefa. Por isso que é muito importante a gente, às vezes, na ânsia de querer lucrar, de querer ter dinheiro para fazer aquilo que a gente quer fazer, para a benfeitoria nossa, mas às vezes a gente deixa o lado espiritual em segundo plano, em terceiro, quarto, em décimo plano, quando der tempo. Às vezes a gente nem faz oração, não faz prece, ou não chega em nenhum momento de agradecer a Deus pela vida, pelas coisas que a gente está adquirindo. Então, a gente vive num mundo muito materialista e que a gente precise disso, daquilo e daquele outro. Então, a vida espiritual fica em segundo plano. Por isso que é muito importante a gente reavaliar também a nossa prática. É claro que tem aqueles que têm mais dedicação, mais tempo para as coisas do Evangelho, para as coisas do Cristo. Então, aí também ele vai se dedicar nessa tarefa. Mas é sempre importante a gente ir fazendo esse contraponto, nem de mais um, nem de mais o outro, né? A gente ir vivendo a nossa vida dedicada ao bem, né? Ao bem. Por isso que Jesus nos chama a atenção aqui. Procuremos enquanto é dia. Porque depois que nós desencarnarmos, aí vai bater o remorso. Ah, se eu pudesse ter feito. Ou a gente perde aí um membro do corpo, né? Uma perna, um braço. Ah, se eu tivesse a perna, eu podia fazer isso. Ah, se eu tivesse o braço, né? Ah, se eu enxergasse. Ah, se eu falasse. Ah, se eu escutasse. Eu podia ter feito mais. Então, aí começa aquele processo de dor, de remorso. Então, para que a gente não tenha esse remorso, vamos empenhar o nosso tempo na prática do bem, seja no ambiente de trabalho, porque lá no ambiente de trabalho não é porque é algo material que a gente não pode desenvolver a parte espiritual lá. Não é, quer dizer, assim, levar o centro espírita para o ambiente de trabalho, mas a nossa conduta. Não explorar o funcionário quando a gente é patrão, quando a gente é funcionário, não roubar a empresa ou não perder tempo, enrolar, às vezes inventa de ir no banheiro para ficar perdendo tempo, para fugir do serviço, né? Então, a gente também tem esse compromisso de não passar ninguém para trás. Sempre estar auxiliando naquilo que compete auxiliar em todos os ambientes, porque não adianta a gente ser cristão na igreja e não ser cristão no ambiente de trabalho. Então a gente tem que ser cristão em todos os ambientes. E quando eu falo cristão, nota-se que eu quero dizer que nós façamos a vontade do Pai, sendo cristão, sendo judeu, sendo muçulmano, sendo budista, sendo qual grupo religioso nós somos, sendo aquela pessoa dedicada ao bem, fazendo a vontade do Pai. Muito bem, meus amigos, vamos, nesse instante, concluindo a nossa fala, nos sintonizar com Jesus e eu vou fazer a prece 60 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é grande, mas eu vou ler só um trecho dela. É dedicada aos irmãos que desencarnaram recentemente. Então, você que tem aí um amigo, um familiar que desencarnou, uma pessoa que é muito querida para você, ou aquela pessoa que você não gostava, e pense se ela retornou para a pátria celestial. Então, eu vou ler aqui a mensagem, a prece que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para alguém que acaba de desencarnar. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma vamos pensar nesse instante, todos aqueles
que retornaram à pátria celestial, que chamastes a vós. Possam as provas a que se submeteu na terra lhe serem levadas em conta e nossas preces suavizar e abreviar as penas que ainda haja de suportar como espírito. Bons espíritos, que viestes recebê-la e principalmente seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, para lhe suprimir a perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea à vida espiritual. Inspira-lhe o arrependimento das faltas que tenha praticado e o desejo de que lhe seja permitido repará-las para agilizar seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada. Tu retornaste ao mundo dos espíritos e, entretanto, estás aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves, porque a única diferença existente entre nós é o corpo perecível que acabaste de abandonar e que rapidamente será reduzido a pó. Abandonaste o envoltório grosseiro que é sujeito às vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos, isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens o véu que furta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Poderás, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que continuamos ainda imersos nas trevas. Irás em plena liberdade percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto penosamente rastejamos na terra, onde nos retém nosso corpo material, que é similar para nós a pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de ti, e em presença de tanta grandeza, compreenderás a futilidade de nossos desejos terrenos, de nossas ambições mundanas e alegrias vãs, das quais os seres humanos fazem suas delícias. A morte é, entre as pessoas, apenas uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, tanto quanto os deveres que devemos cumprir, iremos te seguir pelo pensamento, até que nos seja permitido te reencontrar, assim como reencontraste aqueles que te precederam. Se não podemos ir até onde estás, podereis vir até nós. Vem, pois, entre os que te amam e que tens amado. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são queridos. Protege-os conforme as tuas possibilidades e suaviza-lhes as dores, infundindo-lhes o pensamento de que estás mais feliz agora
e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos convosco em um mundo melhor. No mundo onde estás, todos os ressentimentos terrenos devem se extinguir. Doravante, possas, para a tua felicidade futura, ser a eles inacessível. Perdoa, então, aos que tenham praticado faltas para contigo, assim como eles te perdoam as que tenhas cometido contra eles. Conduze-nos, Jesus, juntos para a tarefa do reino. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.